agradeço. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado. Não. Então, nós estamos na nona aula da série, que é Como Receber a Salvação. A última vez que eu estive com vocês, nós vimos a primeira folha, ali falando sobre a fé, né, que a salvação é pela fé em Cristo, e essa fé quer dizer confiar em Cristo, seguir a Cristo. Gostaria de relembrar só uma passagem que já está ali, o Atos 2. Vamos lá? Atos 2, do 36 ao 42. Está um pouco difícil hoje, do Gabriel. Está congelando toda hora. Tomara que ele consiga. Atos 2. Isso, tá aí, Gabriel? Do 36 ao 42. Patrícia, pode ler? Posso. Deixa eu só ajudar aqui um pouquinho com o contexto. Atos 2 é no dia de Pentecostes, em Jerusalém, 50 dias depois da morte de Cristo. Jesus já havia voltado para os céus, os apóstolos estão lá, vem o Espírito Santo sobre eles, Pedro começa a fazer a pregação, e Pedro está fechando a pregação aqui no 36. Pode ler, Patrícia. Sim. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando todos os seus ouvintes, continuou: Salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito obrigado. Então, Gabriel, está me ouvindo? Sim. Tá. Então, no versículo 36, Pedro está pregando. O que ele disse aí no 36? Olhando para a multidão que estava lá em Jerusalém naquele dia, ele afirmou o quê? 36. O que Pedro disse para a multidão? Atos 2, 36. Pode repetir, Sônia, 2:36? Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, eu costumo dizer que eu não estava lá, eu não vi, mas eu imagino Pedro pregando e apontando o dedo, né? Vocês mataram o Filho de Deus. E qual vai ser a reação do povo no 37? Como ficaram? Ficaram profundamente comovidos. Profundamente comovidos, né? Tem aquela Bíblia antiga que diz: compungiu-se-lhes o coração. Mas aquela palavra deixou eles, a minha fala, como é que é?
ficaram aflitos de coração, diz na minha. E então fizeram uma pergunta a Pedro, que está no final do 37. Qual pergunta que fizeram? Que faremos, homens e irmãos? Isso, o que faremos? E eu creio que esta é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, e por sermos pecadores, Cristo também morreu por nossa causa, então nós vamos perguntar também, o que devemos fazer? Né? Se estamos errados, e agora? E a resposta está no 38. Pode ler, Gabriel, 38? Sim. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem. Então, ali na apostila, já respondemos a primeira pergunta e a segunda. A primeira pergunta qual foi a reação do povo quando Pedro disse que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias? Ficaram aflitos, Aflitos. Como é que está na sua, Patrícia? Profundamente Comovidos. comovidos. Muito bem. E na segunda pergunta ali, Gabriel, quais são as duas ações que Pedro mandou que o povo fizesse para receber a salvação? Mandou que Se arrepender e se batizar. Isso, que eles deveriam se arrepender e serem batizados. Aí chegamos à terceira pergunta, que é: o que significa arrepender-se? É voltar-se para Deus. Na realidade, Sônia, são duas etapas. Parar de fazer o que eu quero para... E praticar a obra. Parar de fazer as coisas erradas para fazer as coisas certas. Abandonar o pecado. Isso, uma mudança radical de vida. Pegar um retorno. Né? Muito bem. Daí, Gabriel, número 4 diz quais são os dois propósitos do batismo. Porque eles se arrependendo e sendo batizados, o que diz o 38? Vão receber de Deus duas bênçãos, dois presentes. Quais Tem são? a remissão dos pecados e os dons do Espírito Santo. Muito bem, a remissão ou perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Você sabe, Gabriel, o significado dessa palavra dom? Prefiro não arriscar. Então, Sônia, lembra? Dom? Prefiro não arriscar. É o que a gente recebe de Deus? Presente. É um presente, muito bem. Presente. De Deus, um presente de Deus, muito bem. Então, se fala ali, Gabriel, que vocês vão receber a remissão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo. Eu quero saber se é o Espírito Santo que está dando o presente ou Deus que está dando o presente. O Espírito Santo é esse presente que Deus dá. É o presente que Deus dá. É o presente que Deus dá, né? Muito bem. E só faltou a última pergunta ali, número 5. Quanto tempo levou para o povo tomar uma decisão? Esperaram uma semana, um mês, 2 meses? Imediatamente. Imediatamente, 41, na mesma hora. Isso. Naquela mesma hora, né? Naquele mesmo dia. Tomaram essa decisão. E 3.000 pessoas foram batizadas em Cristo. Ali surgiu a primeira igreja na cidade de Jerusalém. Então, vamos para Romanos capítulo 6, que foi a última passagem que vimos na semana passada, quer dizer, 15 dias atrás, né? Romanos capítulo 6. Sônia, pode ler esta passagem? O versículo é? É do 1 ao 8. Peraí. O
que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitaram com ele, como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês já. Primeiro vamos olhar no texto. No versículo 3, diz que quando somos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte. Aí, entrando no versículo 4, diz que somos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E depois diz que como Cristo ressuscitou, nós também somos ressuscitados. Né? Então, Patrícia e Sônia devem lembrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê? Estão vendo aí esse gráfico? Que aqui mostra, né, lá em cima, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. Da mesma forma, no batismo, o batismo é uma morte, um sepultamento, uma ressurreição. Como Jesus morreu, nós morremos. Como Jesus foi sepultado, nós somos sepultados na água. Como Jesus ressuscitou, nós iniciamos uma nova vida. E tem também um outro aqui, deixa eu ver aqui, se eu vou conseguir. E aqui é a mesma coisa, até que é mais feio que foi eu que fiz, mas tem uma parte importante, interessante. Deixa eu ver aqui, eu posso aumentar um pouco. Que eu gosto dessa daqui, é lá embaixo, que tem tentei desenhar 2 corações, né? Um coração do lado de lá, antes da pessoa se converter, e outro coração depois que a pessoa se converteu. Então, antes da pessoa se converter, dentro do coração parece ser uma cadeira. Mas, na realidade, a gente diz que é um trono, que quem senta no trono é o rei que está reinando naquele lugar. E quem está reinando no coração da pessoa que ainda não se entregou a Cristo. É o nosso eu, né? Nosso eu, isso. Eu faço o que quero, quando quero, porque ninguém manda em mim. Né? E é justamente esse eu que precisa morrer, até essa ideia do arrependimento. Né? O arrependimento é matar o velho homem. Então, o eu precisa morrer, por quê? Para quê? Chegar do outro lado, dentro do coração, quem está sentado no trono, reinando? Jesus. Jesus Cristo, né?
Então, até tem aquele versículo, não sei se vocês conhecem, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Lá Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo Mas vive Cristo em mim. vive em mim. Isso. Né? Então, estamos quase voltando onde nós paramos da outra aula. Primeiro, nós respondemos aqui, como pode uma pessoa entrar em contato com a morte de Cristo para receber o perdão? O que nós respondemos? Através do No batismo. batismo. Mas, Através do batismo, que o batismo é ser unido com Jesus na sua morte, unido com Jesus no seu sepultamento, unido com Jesus na sua ressurreição. Agora, a última pergunta que eu deixei no ar ali é possível receber a salvação sem ser batizado em união com Jesus? Não, eu acho não. que sim. Então, alguns falam que sim, outros falam que não. Né? E tem vários casos, né? Por exemplo, às vezes as pessoas fazem uma visita no hospital. Lá no hospital tem uma pessoa no leito do hospital, até agora com Covid, né? Até com Covid, às vezes nem aceita visita, né? A gente não consegue... Não aceita. Mas vamos imaginar que é um outro caso. Mas às vezes as pessoas perguntam, você aceita Jesus como seu Salvador? A pessoa diz que sim, e falam então que essa alma foi resgatada para Jesus, né? Ou também tem aquele caso do ladrão na cruz. O que Jesus disse para aquele ladrão quando estava lá? Hoje estarás Comigo no paraíso. no paraíso. Então, vamos começar com esse caso. Em primeiro lugar, o caso do ladrão na cruz. Esse caso foi na antiga aliança ou na nova aliança? Na nova. Antiga. Então, Eita, Sônia, a gente está desencontrando. então, Porque Jesus não tinha morrido, né? eu vou desempatar agora. Quando iniciou-se a nova aliança? Quando Jesus ressuscita, ressuscita, né? Quando morreu. Quando Jesus morreu. Morreu. Que nós vimos em Hebreus que um testamento tem validade a partir da morte do testador. Isso, Né? Então, o Novo Testamento só começa com a morte de Jesus. Então, quando Jesus falou com o ladrão na cruz, Jesus ainda está vivo ou ele já morreu? Está vivo. Está vivo. Então, está em qual aliança? Na velha. Na nova. Na velha. Na velha. Isso, está quase ali, né? Mas está na velha ainda. Uhum. Então, e na velha aliança, ninguém precisava ser batizado, né? Davi não foi batizado, Isaías não foi batizado, Daniel não foi batizado. Não, mas... verdade. Tá certo? Não, me veio uma questão sobre João Batista, né? Que João Batista veio antes de Jesus e já estava batizando ali. Sim, mas até... Boa noite, Carla. Oi, Carla. Boa noite, professor. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Tudo bom? A paz. Boa noite, querida. De Jesus. Você veio cheguei atrasado, mas cheguei. Oi? No ano passado você estava aqui, né? Tava sim. Que o César falou que tinha uma pessoa. Imaginei que era a única. Tá. Ele falou sobre seu sobrenome, eu não lembrava, que é Antonino. Antonino, Carla Antonino. E eu falei para ele também, sem querer atrapalhar, tá, gente? Que eu acabei entrando atrasado, porque eu estava cuidando do meu marido que estava com dor no joelho. Eu fiz 50 anos, sexta-feira, meu aniversário. Oh, Glória, parabéns. Que bom. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Querida. Que legal. Amém. Uma conquista. Gabriel, aqui hoje. Meu aniversário é sábado.
Ah, é? Parabéns. Oh, beleza. 62. Que bom. 6.2. Ai, que lindo. Meu marido vai fazer 61 em fevereiro, 61. Que lindo. Amém. Não, E nem eu- parece que vocês têm essa idade, né? Olha só. Glória a Deus. Coisa linda aí, ó. A turma. Já fiz 6.5. Oh, glória. Parabéns. É. Tá Tá tudo jovem bem também. Dá para Tudo dar no bem. ônibus de graça. Meu marido fala que quando ele chegar a essa idade, ele vai andar tudo de graça. Isso. A idade Eu dele. também falo a mesma coisa. Bom. Vamos lá. Então, nós estamos falando, Carla, justamente onde nós paramos 15 dias atrás, aquela última pergunta da primeira folha. Se é necessário ser batizado para receber a salvação, ou existe salvação sem o batismo. Então, nós estamos falando sobre o ladrão na cruz, que o caso dele, Jesus falou com ele enquanto estava vivo, então foi na velha aliança, não na nova aliança. E a outra coisa é claro, que quem falou com ele que ele estaria no paraíso foi o próprio Jesus. Sim. E se alguém tem autoridade para conceder a salvação, é Jesus. Tá? Verdade. Deixa eu falar para vocês o que eu penso. O que cabe a mim, né? Quer dizer, o que Deus espera de mim. Então, eu penso, Gabriel, que Deus espera de mim, eu acho que são 3 coisas. Que a primeira coisa, eu preciso saber o que Deus deseja, né? Por isso que nós estamos estudando a Bíblia, né? Então, eu preciso procurar saber o que Deus deseja. Segundo lugar, eu preciso, se eu sei o que Deus quer, cabe a mim obedecer, seguir, né? Por exemplo, se a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, o que eu vou fazer? Eu vou crer, vou ser batizado, né? Sim. Então, cabe a mim entender o que está escrito, obedecer o que está escrito, e depois, o terceiro ponto é passar para os outros o que está escrito, né? Então, nós falamos já hoje, Patrícia, sobre uma pessoa no leito do hospital, né? Então, eu penso que minha obrigação, chegando lá, falando com essa pessoa, é passar para a pessoa o que está escrito. Por exemplo, eu posso ler, né, Gabriel? Atos capítulo 2, do 36 ao 42. Se essa pessoa me pergunta, o que eu devo fazer? Qual a resposta que eu vou dar? Eu vou dar a mesma resposta que Pedro deu em Atos 2, 38. Arrepende-se de seus pecados, seja batizado em nome de Jesus, para receber o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Então, se não dá para realizar o batismo naquela hora, né, vamos tentar dar um jeito, né? No dia seguinte, na semana seguinte. E se não é possível, o que eu vou dizer? Quem vai decidir, né, se essa pessoa vai ou não vai receber a salvação, não sou eu. Quem vai decidir é o Pai, né? Ele é o juiz. Ele sabe todas as coisas. Mas eu creio que não cabe a mim nem dizer que aquela pessoa está condenada, mas também eu não tenho o direito de dizer que ela foi absolvida e ela ganhou a salvação, se essa pessoa ainda não fez o que está escrito, né? Mas uma coisa que me deixa muito tranquilo, Carla, é que quem vai julgar é Deus. Então, eu sei que Deus vai fazer a coisa certa, né? Por exemplo, se Deus sabe, Sônia, que essa pessoa já teve 50 oportunidades de seguir a Cristo e negou a Cristo 50 vezes e acha que essa pessoa, né, por isso não ganhou a salvação, aí ele que sabe, né? Ele que conhece os corações. Ou se ele sabe que aquela pessoa que levantou a mão naquela hora, levantando da cama e voltando para casa, vai abandonar a Cristo e vai voltar para o mundo,
Ele sabe, né? Eu não sei. Até eu já batizei pessoas, já vi pessoas sendo batizadas que o dia do batismo foi o último dia que eu vi aquela pessoa que nunca mais ela voltou para a igreja. Ela creu, foi batizada, mas não permaneceu, né? Deus sabe essas coisas, a gente não sabe. Então, eu fico tranquilo, deixando tudo nas mãos de Deus, essa parte de julgar as pessoas. E vejo, mais uma vez, o que cabe a mim é ler o que está escrito, entender o que está escrito, depois obedecer, seguir o que está escrito e passar para os outros o que Deus deixou na Bíblia Sagrada. E creio eu que essa parte é clara, né? Vamos prosseguir com a aula e se tiver alguma dúvida no final, a gente volta para essa pergunta. Mas virando a folhinha, tem uma outra pergunta que eu acho que não tem dúvida. Número 3. O batismo bíblico é por aspersão ou por imersão? Imersão. Imersão. O que quer dizer esta palavra, Gabriel? Imersão. Submergir, descer. Isso aí. Mergulhar com Cristo. E até interessante que nós já vimos que o batismo é morrer, ser sepultado e ressuscitar. E eu já fui a vários enterros, mas eu nunca vi um caixão, só pingar a terra em cima do caixão, né? O caixão é sepultado. O batismo é por imersão, não é só água na cabeça. Número 4, no batismo que morre junto com Cristo. Até nós já falamos sobre isso, né? O pecado e até eu diria, Sônia, o velho homem, né? O meu eu. Isso. Né? Nós morremos para aquela vida que levávamos para viver para Cristo. Até também nós temos um corinho que nós cantamos na nossa congregação no dia do batismo, baseado em 2 Coríntios 5:17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Amém. Muito bem, vamos então para Marcos 16. Gabriel, pode ler esta? Posso. São 2 versículos, Marcos 16, o 15 e 16. Como aí? 16. 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele sumiu. Fui pegar um papel aí, que eu esqueci, que eu gosto de escrever alguma coisa aqui. Alguém aqui é bom de matemática? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, eu vou fazer uma matemática aqui. Uma matemática bem simples. Dois e mais 2 são 4, né? Então, olha aqui. Dá para ver? Crer mais batizado igual salvo. Salvo. É isso que o Gabriel leu na Bíblia? Sim. Lê de novo, Gabriel 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é isso mesmo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Salvo. Então, vamos fazer uma experiência aqui. Vamos tirar o crer. Então,
não creu, foi batizado, está salvo. Certo ou errado? Errado. Errado, né? Errado. O que é o batismo sem fé? O que é um batismo sem arrependimento? Nada. É só um banho, né? Até costumo dizer, Gabriel, que se existe um batismo sem o arrependimento, um batismo sem fé, antes do batismo, temos um pecador seco. Depois do batismo, temos um pecador molhado. Né? Não mudou nada. Só se molhou. Né? Sim. Então, porque para ter um batismo bíblico, tem que ter a crença. Então, da mesma forma, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou usar os dedos aqui. Creu, não foi batizado, será salvo. Certo ou errado? Errado. Não foi batizado, está salvo. Também, segundo a Bíblia, está errado, né? Até tem uma passagem que nós vimos na primeira folha, não sei se todo mundo lembra, que hoje a gente não leu de novo, em Tiago, capítulo 2, falando sobre a fé. O que Tiago disse sobre os demônios? Ele diz que os demônios creem e estremecem. Os demônios sabem que Deus existe, né? Só não obedecem a Deus, mas não duvidam da existência de Deus. Tem seres humanos que falam que Deus não existe, mas os demônios todos sabem que Deus existe. Então, se o demônio crê em Deus, eles estão salvos? Não. Não é só a crença que salva, né? É a crença com a obediência, a crença que leva a uma confiança no Senhor. Certo? Certo. Patrícia. Só surge uma pergunta aqui na minha cabeça em relação à passagem, uma passagem que tem na Bíblia, eu não lembro aonde, não sei se é Mateus, que fala sobre o pessoal chega perguntando, né? Jesus dizendo, naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Sim. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu, não me vestistes, estive preso e não me visitaste. Aí eles perguntam, mas quando te vimos nessa situação e não te acudimos? Aí ele diz, né, quando deixaram de fazer um dos meus pequeninos. Isso é uma parábola, eu não lembro se isso é uma parábola, mas é uma coisa que me faz pensar que no dia do juízo, né, no dia de Jesus voltar para colher a sua igreja, a gente vai ter muita surpresa. Muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro das congregações não vão entrar. E na minha concepção, diante disso que eu li, as pessoas que não eram da igreja vão ser salvas, por exemplo? Não, mas ali são duas coisas, Patrícia. Em primeiro lugar, quanto aos irmãos em Cristo, né? Novamente, seguir a Cristo significa uma vida nova. Essa vida nova, nós amamos a Deus, amamos nosso próximo, e então estamos praticando o cristianismo. Né? Não adianta nada dizer para minha esposa, eu te amo, minha esposa, mas eu não ajudo com nada, né? Se ela precisa de mim, eu não estou nem aí para ajudar. Isso não é o amor. Então, da mesma forma, se eu amo o meu próximo, eu vejo o próximo com fome, meu dever é ajudar com o que eu tenho, né? Se uma pessoa precisa de ajuda, vamos estender a mão para levantar a pessoa. Ouvir. Então, aquela passagem foi exclusivamente para os irmãos em Cristo. Bom, eu creio que sim, porque a pessoa que está no mundo, só porque ela ajuda, não quer dizer que ela entregou sua vida a Jesus. Né? Que também, por exemplo, tem a parte de fazer boas obras, mas também tem uma mudança de caráter. Não adianta nada também eu
ajudar uma pessoa com comida, mas me achar superior a todo mundo. Achar que eu sou melhor do que os outros. Ou não perdoar quem me ofendeu. Né? Que entregar a vida a Cristo, esses exemplos que ele deu ali, são alguns exemplos, mas tem outras coisas também, né? É porque Deus vê a intenção do seu coração. Que, por exemplo, como vocês sabem, né, de onde você vê o seu passado, tem igreja que fala muito sobre o dízimo e oferta, né? Como se você, dando o seu dinheiro, você tem sua salvação. Mas o que adianta mais uma vez, eu estou ofertando bem, eu estou dando meu dízimo, sou fiel no dízimo, mas em casa eu estou xingando minha esposa, estou batendo nas crianças, na hora de fechar o negócio eu estou passando a perna no vizinho. O que adianta ser fiel no dízimo? Então, é um conjunto, né? Um pacote, né? Uma vida que se converteu a Cristo, corpo e alma. Certo. Né? Praticando o amor. Depois eu vou até procurar essa passagem novamente para eu ler Essa novamente. passagem que você está citando é Mateus 25. Ah, sim, Mateus 25. Ok, obrigada. Mas vamos voltar aqui para Marcos 16, na folha de hoje. Duas perguntas, as duas são bem fáceis. O que adianta o batismo sem fé em Jesus? Nada. Né? Número 2. De acordo com a Bíblia, uma criança pode ser batizada? Não. Por que não? Porque ela tem que crer. Então, se a criança não sabe o que né, como é que ela vai ser batizada? Né? Ela não pode tomar decisão o que ela quer fazer com a vida dela. Quando uma criança é batizada, ela está demonstrando mais a fé do pai, a fé da mãe, não a fé da criança. Eu, nessa resposta, eu dei uma trabalhada nela, que eu botei assim, depende da idade da criança. Então, se for abaixo dos 12 anos, não haverá, não terá nenhum problema. Porque eu já vi muito batismo acontecer de crianças de 12 anos. Mas a partir de uma idade que ela passa a ter um entendimento também da palavra. Isso mesmo. Então, eu concordo com você, Gabriel, até que eu não colocaria idade, né? Que eu acho que isso varia muito de uma pessoa para outra, quando já tem cabeça para tomar uma decisão. Mas eu vejo que a pessoa tem que ter não só o entendimento, que eu acho que existe um outro fator além só do entendimento, é também ter a maturidade para saber o que é na vida, né? Que eu posso saber que Jesus é o Filho de Deus, mas ainda não ter aquela maturidade de dizer, eu vou seguir a Jesus até morrer, né? É isso que eu quero para o resto da minha vida. Exatamente qual é essa idade, eu não sei. Eu creio que deve ter pessoas com 12 anos que conseguem tomar essa decisão. Mas eu creio que tem outros que precisam ter 15 anos ou mais. Que varia muito, né? Vamos prosseguir, então? Sim. 1 Pedro, capítulo 3. Já vi que eu vou passar da hora hoje. Não sei se alguém tem problema com o horário. Não? Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, 21. Carla, pode ler? 3, 21. Carla está com o microfone desligado. Agora ligou. Pode repetir para mim? 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 21. Primeira Pedro. Sim. Capítulo 3,
21. Agora, antes de você ler, vamos saber quem escreveu essa carta? Pedro, né? Pedro. Pedro, quem é Pedro? Quem foi Pedro? Um dos discípulos. Um dos 12 apóstolos, andou e aprendeu com Jesus. Com Jesus. Tá bom, pode ler, Carla. 1 Pedro 3:21. Que também, com uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do... Vou repetir. Que também, com uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência. Indagação. A minha indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Então, acho que Pedro não estava presente quando eu dei essa explicação para vocês, que o batismo sozinho não salva, porque ele diz, o batismo salva, não diz? Sim. Sim. Então, como é que Pedro pode dizer que o batismo salva? Porque logo depois que ele diz que o batismo salva, ele explica o que o batismo é e não é. Ele até começa dizendo o que o batismo não é. A minha diz que o batismo não é a remoção da sujeira do corpo. Né? A gente chega em casa da rua, né, suado, e logo quer tomar um banho, né, para tirar a sujeira do corpo. Mas o batismo não é tirar a sujeira do corpo. O que o batismo é? A minha Carla fala, é o compromisso de uma boa consciência com Deus. A indagação, diz na sua, acho que é uma declaração de que nós queremos seguir a Cristo, né? Estamos entregando nossa vida ao Senhor. Algo que a Bíblia diz mais de uma vez é que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo, né? Até eu e Gabriel, que somos homens, né? Nesse sentido, somos a noiva de Jesus, né? Então, se a igreja é a noiva e Jesus é o noivo, qual é o dia do casamento, nosso casamento com Cristo? Eu acho que nosso casamento com Cristo é o dia do nosso batismo, né? Porque é o dia que eu estou declarando para o Senhor e para todas as pessoas que daquele dia em diante eu vou seguir a Cristo. Né? Eu estou abandonando o mundo para servir ao Senhor. Então, o batismo assim é o dia da minha salvação. Não que a água está salvando, a água não pode salvar ninguém. Mas o batismo, sendo o momento de eu entrar em união com Cristo, entregar minha vida a Cristo, então se torna o momento da minha salvação. Perguntas? Então, vamos ver 3 exemplos na Bíblia. Atos dos Apóstolos é um livro que mostra muitos exemplos. Eu gosto muito de estudar Atos. Vamos para Atos capítulo 8. E ver o exemplo do homem da Etiópia, na África. Ele foi a Jerusalém para adorar ao Senhor, fez uma viagem longa, não sei, certamente muitos dias, creio eu, até várias semanas. Ele agora, depois de chegar em Jerusalém, está retornando para o país dele, numa carruagem. E a passagem aqui é longa, do 26 ao 40. Sônia, pode ler? Sim. Atos 8, do 26 ao final.
Mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim, e lá estava, descendo pela estrada, um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sob as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: alcance e acompanhe a carruagem. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo do profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há ninguém que me explique? E ele convidou Filipe a subir a carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho das escrituras que o eunuco estava lendo era este: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro e como um cordeiro quieto e mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça a ele. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida dele foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? A respeito de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com esta mesma passagem da Escritura e explicou a ele a boa nova da salvação em Cristo. Enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: veja, aqui tem água. Por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Filipe, se o Senhor crer de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar, e o eunuco não o viu mais. Porém, continuou o caminho com alegria. Enquanto isso, Filipe apareceu em Azoto, pregou a boa nova ali e em cada cidade pelo caminho, à medida que ia para Cesareia. Isso. Muito bem. Então, esse homem da Etiópia, ele está voltando e certamente, como nós já falamos hoje, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as pessoas, Deus sonda os corações. Ele viu ali um homem de bom coração, um homem que estava buscando a Deus. Então, ele enviou o seu servo Filipe. Filipe chegou ali e se aproximou da carruagem no 29. E no versículo 30, Filipe fez uma pergunta a esse homem. Qual foi a pergunta que Filipe fez? O senhor entende o que está lendo? Muito bem. E qual foi a resposta que ele deu? Como posso entender se não há ninguém que me explique? Então, eu escuto isso de muita gente, né? Muitas pessoas falam até hoje: eu leio a Bíblia, eu não entendo, eu preciso de ajuda. Né? Então, ele pediu ajuda. E creio que Filipe ficou muito feliz, né? Que ele entrou na carruagem ao lado de eunuco, e ele estava lendo o profeta Isaías. Acho que vocês sabem que naquela época o livro, né, era um rolo, né, que ele lia um livro assim, mas ele estava lendo essa passagem. Até essa passagem está em Isaías capítulo 53, e depois de ler essa passagem, o eunuco faz uma pergunta a Filipe.
Essa pergunta está no versículo 34. Ele perguntou: de quem o profeta está falando nesta passagem? O profeta Isaías está falando sobre si mesmo? Ou Isaías estava escrevendo sobre uma outra pessoa? Essa pergunta é fácil, né? Isaías estava escrevendo sobre Uma outra pessoa, Jesus Cristo. Jesus, exatamente. Então, eu sublinhei na minha Bíblia, Sônia, o versículo 35. Porque no 35, na minha, diz assim: então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, eu não sei se vocês já estudaram esse livro Atos, Atos dos Apóstolos. Na minha Bíblia, que é letra grande, começa nessa página aqui, dá para ver? Atos dos Apóstolos. Uhum. E vai até o capítulo 28. Deixa eu ver aqui o finalzinho, onde começa Romanos, aqui. Então, aqui é o livro. Está vendo aqui, Gabriel? Esse livro, Atos, capítulo 1, capítulo 28. Vocês acham esse livro muito grosso ou muito fino? Muito fino. Muito fino. Então, com essas páginas que estão aqui, entre meus dedinhos aqui, temos 30 anos de história. A história da igreja, 30 anos de história. Então, dá para ver que é uma história resumida. Em poucas páginas, está falando sobre 30 anos de história. Então, não fala tudo. Então, creio que aqui no versículo 35, quando diz, começando com aquela parte das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. Filipe não falou só Jesus. Eu acho que na Bíblia da Sônia diz sobre a salvação em Cristo. Certamente, Filipe falou muito mais. Até tenta imaginar. Vamos imaginar, eu sei que é difícil, aqui no Rio quase não existe. Mas vamos imaginar uma pessoa que surge na sua frente, na sua vida, essa pessoa não sabe nada sobre Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. E essa pessoa chega e diz, por favor, me fala sobre Jesus, eu quero conhecer Jesus. Me explica sobre Jesus. Então, quanto tempo você levaria falando de Jesus para essa pessoa? 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 5 horas? Depende. Uhum. Mas então, se essa pessoa tem tempo, você tem tempo, né? Para falar tudo sobre Jesus. Por exemplo, aqui eles estão viajando juntos. Tem tempo à vontade, né? Então, eu creio que foram várias horas de conversa ali. Ele falando sobre Jesus. Então, nisso tudo que ele falou sobre Jesus, vamos ver se Gabriel vai entrar de novo. Voltou, Gabriel? Consegui. Conseguiu, então tá bom. Agradeço a sua perseverança. Então, nesse tudo que ele falou sobre Jesus, eu quero saber de vocês, se Filipe falou ou não falou sobre o batismo. Deve ter falado. Deve ter falado, Sônia. Gabriel disse que sim. Patrícia fez assim. Falou sim. Como é que vocês sabem que ele falou sobre o batismo? Porque o eunuco, na mesma hora, quis se batizar, né? Exatamente. Se ele perguntou sobre o batismo, como que ele vai pedir uma coisa que ele desconhece? Ele só poderia conhecer porque Filipe explicou. Né? Então, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, quando eu prego sobre Jesus, entre todas as coisas que eu vou falar, uma parte dessa explicação vai ser sobre o batismo. Que se a pessoa quer seguir a Cristo, ela deve ser batizada. Porque ele quis ser batizado naquele dia. Né? Outra coisa que eu vejo aqui é que o batismo não é por aspersão. Eu tenho aqui um copo de água. Eu creio que o eunuco, viajando pelo deserto, ele levou água. Naquela época tinha os coros de água, né? Então, mas ele esperou ver um lugar onde tinha água, né? Um rio, uma lagoa, não sei. Lá pararam. Diz no 38, né? Deu 36. Não, 38.
deu ordem para parar a carruagem. Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou aí no 39. Aí saíram da água. Né? Então, pararam, entraram na água e depois saíram da água. E a outra parte que me chama a atenção, que eu também sublinhei na minha Bíblia, é o final do versículo 39. Eu gosto muito dessa parte. Que no final do 39, a minha diz, eu nunca não viu mais Filipe, que Filipe foi embora, e diz que ele, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Eu costumo dizer, Carla, que graças a Deus, eu já tive várias alegrias na minha vida. Eu fiquei alegre no dia que eu me formei do ensino médio. Um dia muito feliz na minha vida foi no dia do meu casamento. Vibrei com o nascimento de cada um de meus filhos. Mas eu creio que não existe outro dia melhor na minha vida do que o dia em que eu fui batizado em Cristo Jesus. Eu era novo, mais novo do que o Gabriel. Mas eu me lembro que eu saí da água e me senti leve. Né? Todos os meus pecados foram perdoados. Eu estava começando uma vida nova. Não é assim? É verdade. É verdade. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre essa passagem? Alguma pergunta, uma observação? Não. Nada? Não, tudo ok. Então, tá bom. Então, vamos para a próxima, Atos 16. Vou pedir a Patrícia para ler aqui. Atos 16, e a Patrícia aqui é do 22 ao 34. Isso é Paulo na cidade de Filipos. Posso ler? Por favor, 16, versículo 22 ao 34. Ok. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirasse a roupa deles e os açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e por isso os pôs no cárcere interno com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e, por isso, puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, levou-os para fora e suplicou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa." Então contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas e, em seguida, ele e toda a sua casa foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiam alegria porque creram em Deus agora. Amém. Então, lembra, Patrícia, aquela faixa que colocam por cima de algumas igrejas: venha para a igreja e pare de sofrer. São muitas. Mas o que aconteceu com Paulo e Silas? Paulo e Silas estão lá na prisão.
acorrentados. Aí, então, começaram a resmungar e murmurar e se queixar. Não, eles oraram e louvavam a Deus. Não é coisa bonita? Lindo, É? linda essa Lindo passagem. mesmo. Lá no fundo da prisão, com os pés no tronco, como diz aqui, estão orando, cantando louvores a Deus. Deus ouviu suas orações, diz no versículo 26, né, que houve um terremoto, as correntes se abriram, as portas também se abriram, e aí no 27 o carcereiro acordou, ele puxou a espada, ele iria se matar, que ele pensando que todos os presos foram embora e ele seria o responsável, né? Mas logo no versículo 28, Paulo disse, não faça isso, né? Todo mundo está aqui, ninguém fugiu. Aí, então, eu acho interessante que no 30, temos aquela mesma pergunta que nós vimos em Atos capítulo 2. Lembra em Atos capítulo 2, 37, quando o povo perguntou, senhores, o que faremos? Aqui o carcereiro pergunta no 30, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? E a resposta está no 31, creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Então, não precisa ser batizado. Basta crer, está salvo. Não, porque mais adiante ele e toda a família foram batizados. Então, essa parte também eu acho muito interessante, Patrícia, que, voltando para o versículo 25, que oração no 25? Por volta da meia-noite. Meia-noite. Então, Meia-noite. coloca um relógio na sua cabeça, né? Carla, você vai trabalhando durante o dia, o relógio está passando, né? Então, meia-noite no versículo 25. Depois vem um terremoto, depois Paulo fala com o carcereiro, depois no 32, 31, foram para a casa dele, estão pregando na casa dele no 32. No 33, as feridas de Paulo e Silas foram lavados, e em seguida, diz no 33, eles foram batizados. Então, que oração ali no 33? Naquela mesma hora. Na mesma Sim, hora, mas que né? hora? Mesma hora. Meia-noite. Meia-noite. À noite é Não, alguma meia-noite coisa. não, porque o tempo E está alguma passando. coisa. Mas está Foi- dizendo na hora em que estava, né? Naquela hora, quer dizer que não deixaram para na parte da tarde, não deixaram para o dia seguinte. Fizeram na madrugada, no decorrer da... Exatamente. Então, pelo meu cálculo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Porque Não tudo esperou que por um outro aconteceu- dia. Então, aí, o que surge na minha cabeça, Carla? Por que tanta pressa para ser batizado? Por que ser batizado de madrugada? Eu acho que não devemos esperar para o que eu posso fazer agora, se eu posso me batizar agora, porque eu vou esperar para depois. Se o batismo é a hora de receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, eu quero adiar? Não, tem que ser de imediato. E outra coisa também, que já vimos em Atos capítulo 8, quando você chegou no final do versículo 34, Patrícia, praticamente a última palavra é alegria, né? A minha fala, com todos a sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Como foi na sua? Na minha ele e toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus agora. Muito bom. Vamos para a última passagem da noite, Atos 22. Eu queria liberar vocês para descansar. Sei que muitos ralaram bastante hoje.
Essa, em Atos 9 e Atos 22, é a mesma história, né? Sobre a conversão de Saulo. Quando ele fez a primeira vez, está no capítulo 9. Aqui em Atos 22, ele está dando seu testemunho. Carla, você pode ler? Atos 22. É do 1 ao 16. Posso sim. 16. Atos 22, de 1 a 16. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falares em línguas hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído e conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, pretendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo desta carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniessados para Jerusalém, aquele que ali estivesse a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de perante me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E ele disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E o que estava comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te ordeno fazer. E, como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão de que estavam comigo. Cheguei a Damasco, e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bons testemunhos de todos os judeus que ali morava, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te destinou para que conheça sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, por detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Amém. Então, acho que todo mundo conhece essa história de Saulo. Até tem um ditado que diz que ele caiu do cavalo, mas eu não vi cavalo aqui na história, né? Não sei como inventaram essa parte. Mas ele perseguia os irmãos, ele está indo a Damasco, querendo prender outros irmãos. E aí, então, veio essa luz muito forte, e o próprio Senhor falou com ele, está no 7, né? Saulo, Saulo, por que você me persegues? Eu acho interessante, né? Saulo está perseguindo a igreja, mas Jesus diz: por que você está me perseguindo? Que perseguir a igreja é perseguir Jesus, né? Aí, de novo, vem essa pergunta, né? No versículo 10, o que devo fazer? E aqui é interessante, Jesus não disse o que ele deveria fazer. Jesus disse que ele deveria ir na cidade, e lá na cidade, alguém iria falar com ele. Não é? Uhum. Então, eu vejo que Deus, ele poderia ter usado várias formas para falar com a gente. Né? Deus poderia escrever as mensagens nas nuvens. Deus poderia
colocar anjos em cada esquina da cidade. Esses anjos poderiam proclamar a palavra. Mas o meio que Deus usa são seres humanos. Que aqui o próprio Jesus não deu a resposta para Saulo, né? Ele mandou Saulo ir lá na cidade e quem foi usado foi o irmão Ananias. E Ananias foi lá, né? Ananias pregou para ele e lá no 16, então, foi Ananias que falou para Saulo, levante-se, seja batizado e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Acho interessante que aqui ele diz que, sendo batizado, que os pecados serão lavados. Então, acho que é mais uma passagem muito clara sobre a importância desse ato. Mais uma vez, não que a água salva, mas que a vida entregue a Jesus no momento do batismo é ali que recebemos nosso perdão e o dom do Espírito Santo. Quem tem uma observação ou uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, irmão. Estava aqui pensando, né? Quando a gente se batiza, né? A gente sente realmente essa alegria, essa coisa maravilhosa, né? Saber que a gente morreu para o mundo e a gente está nascendo para Cristo. Mas tem um tempo, a pessoa vai e se desvia, como foi o meu caso, por exemplo. Eu me desviei, depois de um bom tempo que eu me batizei, eu me desviei. E estou voltando, né? Eu me considero que eu estou voltando. E a gente precisa se batizar de novo? Então, ou não? Tem um caso, deixa eu ver, vou até pedir para você ler em casa, por causa da hora, em Atos 8, você pode, que nós vimos hoje, Atos 8, do 26 em diante. Você pode ler aquela primeira parte, do 1 ao 25, que lá tem uma pessoa que foi batizada, um mago chamado Simão, e ele se desvia, e depois Pedro manda ele orar e pedir perdão para ser, qual seria a palavra, restaurado, né, no corpo de Cristo. O que acontece, Patrícia, com muita gente que eu conheço, né, quando nós fazemos essas aulas, é que também tem pessoas que falam, bom, eu já passei pelas águas no passado, mas quando eu passei pelas águas, tem vários casos, né? Alguns falam, eu fiz só pela empolgação, né? Eu fiz porque os outros estavam fazendo e eu também fiz. Ou eu fiz sem entendimento. Ou eu fiz da maneira errada. Tem várias coisas que as pessoas falam. A Bíblia mostra que existe só um batismo, mas às vezes o que a pessoa fez não foi aquele batismo. Então agora querem ser batizados como a Bíblia ensina. Mas aí cada caso é um caso. Ah, sim. Porque eu não me sinto com necessidade de me batizar de novo, não, porque quando eu me batizei, eu fiz com toda a sinceridade do meu coração, entendeu? Tanto que eu fiquei um bom tempo, né, na igreja, fiz a obra e tudo, fiz parte, entendeu? E aí, depois de um tempo que eu me desviei, mas eu considero o meu batismo como válido na época, né? Eu tinha 17 anos. Graças a Deus por essa decisão que você tomou. Que bom. Tá ótimo, então. Mais alguém quer falar? Eu acho que tem uma passagem que diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós podemos cair, né? Porque se caíres, não ficará prostrado. Mas se a gente cair no pecado novamente, ou cair no mundo novamente, e nos arrependermos e voltarmos, Jesus está de braços abertos para nos receber. Sim. Então, eu acho que você não precisa ficar repetindo aquele ato. O ato foi um só. Mas o que mudou é o que você sente.
Se você se arrependeu e deixou, você pode retornar. Uhum. É verdade. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, a gente para por aqui hoje. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui. Temos a próxima apostila, que eu vou passar para vocês. Eu estou gravando aqui e vou tentar colocar no grupo para aqueles que não puderam estar com a gente hoje. Tá ótimo. Bem, tá bom. Gabriel, pode fazer a nossa oração para a gente encerrar? Faço. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, nessa noite, Senhor, eu venho te agradecer, Senhor Deus, por ter dado mais um pouco, Senhor Deus, do seu conhecimento, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor. Agradeço desde já, Senhor, a disponibilidade, Senhor, do nosso pastor, Senhor Deus, de dar a sabedoria para ele, Senhor, para passar para mim, Senhor, para as nossas irmãs, Senhor Deus, dos nossos encontros, Senhor Deus, do nosso estudo, Senhor. Senhor, que nessa noite, Senhor, nós possamos dormir, Senhor, e sentir a presença, Senhor, cada dia mais. Desde já, Senhor, nos capacita, Senhor Deus, para a próxima semana, Senhor, e venha contemplar, Senhor Deus, com a tua palavra. Desde já, Senhor Deus, eu já te agradeço por tudo que já tem feito, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Até semana que vem, Amém. se Deus quiser. Tchau. Até. Amém. Amém. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. noite. Tchau. Boa noite.